João abriu os olhos devagar, piscando contra a luz fria e estéril do teto. O som abafado das máquinas ao seu redor e o cheiro de desinfetante o deixavam desorientado. Seus músculos estavam fracos e sua mente confusa. Ele mal conseguia se lembrar de onde estava ou do que havia acontecido. Foi então que uma enfermeira entrou sorrindo, dizendo algo sobre ele ter acordado após semanas em coma. Com o passar das horas, enquanto os médicos vinham verificar seus sinais vitais, pequenos fragmentos de memórias começaram a surgir. Mas algo específico o incomodava profundamente. Ele tinha uma lembrança estranha, ou talvez um sonho, de uma figura encapuzada parada ao lado de sua cama durante as noites no hospital. Não se lembrava de ver o rosto, apenas a sensação sufocante de que alguém o observava atentamente. Ao tentar ignorar aquela imagem, João convenceu-se de que se tratava de uma alucinação, efeito de seu cérebro ainda tentando se recuperar. Mas à medida que a noite caía, a inquietação crescia dentro dele. O vulto parecia mais do que apenas um fragmento de sonho. Algo naquela presença era desconcertantemente real, e isso o deixava em alerta. Nos dias seguintes, enquanto tentava se recuperar, João começou a ter pesadelos perturbadores. Todas as noites, ele sonhava com o vulto encapuzado parado ao lado de sua cama, imóvel, mas opressivo. Ele acordava suado, com o coração disparado, tentando afastar a imagem, mas a sensação de que aquilo era mais do que um sonho persistia. O medo parecia real demais. Durante o dia, João tentava se concentrar nas conversas com os médicos e nas visitas esporádicas dos enfermeiros. Contudo, em momentos de distração, ele via algo pelo canto do olho. Uma figura escura, como uma sombra, espreitando nos corredores do hospital. Quando se virava para encarar, não havia nada lá. Talvez fosse o efeito dos medicamentos, pensava, ou o estresse de estar há tanto tempo internado. No entanto, quanto mais tentava se convencer de que era apenas imaginação, mais aquela presença o inquietava. Em uma manhã, ele perguntou a uma das enfermeiras sobre visitantes à noite se alguém poderia ter entrado no quarto enquanto ele estava desacordado. A resposta foi sempre a mesma. Não havia ninguém além de nós. Mas João sabia o que havia sentido. O vulto estava lá, observando, esperando. Incapaz de ignorar o que vinha experimentando, João decidiu investigar. Os pesadelos com o vulto estavam se tornando mais intensos, e as visões breves nos corredores o deixavam cada vez mais perturbado. Ele começou a perguntar discretamente aos funcionários mais antigos do hospital se já haviam ouvido histórias de outros pacientes que viam coisas estranhas durante suas estadias. Um dia, ao conversar com uma enfermeira veterana, ele obteve uma resposta mais cautelosa. Alguns pacientes falam de sombras, de figuras que os observam enquanto estão em coma, disse ela, baixando a voz como se não quisesse ser ouvida por outros. João sentiu um calafrio correr pela espinha. Ela mencionou que muitos desses pacientes morreram pouco depois de relatar essas visões. Determinando-se a saber mais, João vasculhou arquivos antigos do hospital. Em registros de pacientes com histórias semelhantes, encontrou descrições que o gelaram. Vultos, sempre descritos da mesma maneira. Uma figura encapuzada, silenciosa, que parecia à espreita, especialmente em momentos de grande fragilidade. As datas eram espaçadas, mas o padrão era claro. Quase todos os que relataram o vulto acabaram mortos pouco tempo depois de acordar. João percebeu que aquilo que o visitava não era uma alucinação. Era algo real e perigoso. A cada nova descoberta, o medo de João aumentava. Ele mal conseguia dormir, temendo o que poderia encontrar ao fechar os olhos. Até que numa noite silenciosa e abafada, o vulto finalmente apareceu com clareza. Dessa vez, ele não estava nos corredores ou nas sombras. Estava ao lado de sua cama, nítido, quase palpável. João sentiu o sangue gelar nas veias. A figura encapuzada era alta e envolta em um manto negro que parecia absorver a pouca luz do quarto. O rosto ainda estava oculto, mas João sabia que, por trás daquele véu de trevas, algo o observava intensamente. Seu corpo ficou paralisado, como se um peso invisível o prendesse à cama. O vulto não se movia, apenas permanecia ali,
em silêncio. Com o coração batendo forte no peito, João, tomado por um desespero crescente, finalmente quebrou o silêncio. "O que você quer de mim?" Sua voz saiu trêmula, quase inaudível. O vulto lentamente levantou a mão e apontou para o peito de João, deixando claro que sua vida estava, de alguma forma, nas mãos daquela entidade. O ar ficou pesado, e João entendeu que seu tempo estava se esgotando. A morte estava próxima, e ela o observava de perto. Dias depois do confronto, João recebeu alta do hospital. Ele estava fisicamente recuperado, mas mentalmente abalado. O vulto não apareceu novamente desde aquela noite, mas a sensação de ser observado nunca o deixou. Ele tentava retomar sua vida, mas a memória da figura encapuzada se agarrava a ele como uma sombra constante. Sem conseguir dormir direito, João passou a isolar-se, evitando conversas e raramente saindo de casa. O medo de que o vulto retornasse tornou-se uma obsessão, e ele não conseguia ignorar a sensação de que algo ainda estava por acontecer. Então, meses depois, uma carta sem remetente chegou à sua porta. Dentro havia uma mensagem simples, escrita à mão. Ainda não acabou. João sentiu o estômago revirar. Tremendo, ele olhou ao redor da sala, procurando algum sinal de que não estava sozinho. Quando virou o rosto para o espelho na parede, seu coração quase parou. Lá estava o vulto, mais uma vez, parado ao fundo, imóvel, seu rosto ainda coberto pelas trevas. A presença, agora inegável, parecia mais ameaçadora do que nunca. João entendeu então que a visita não era apenas um aviso. O vulto havia voltado, e desta vez não deixaria que ele escapasse.